Eu nunca fui de acreditar em histórias de fantasma, especialmente aquelas que rolam nas estradas. A maioria dos caminhoneiros que conheço sempre tem uma dessas para contar. Uma mulher na beira da estrada, uma luz estranha no meio da noite, ou alguma coisa que simplesmente some quando você chega perto. Sempre fui cético. Para mim, tudo isso é só um jeito de matar o tempo, enquanto a gente roda sozinho pelas rodovias desse país. Naquela noite, eu estava a caminho de São Paulo, saindo do interior de Minas. Carregava cimento no baú e o peso já estava me forçando a dirigir devagar. Era por volta de 1 da manhã, estrada deserta, só o som do motor e o zunido dos pneus no asfalto. Sabe aquela sensação de que você é o único ser vivo a quilômetros de distância? Pois é, era assim que eu me sentia. Na altura de uma cidadezinha pequena, dessas que você nem percebe o nome, vi uma figura na estrada. Estava longe ainda, mas conforme o farol do caminhão iluminava, fui distinguindo melhor. Uma mulher. O que me chamou a atenção de cara foi o fato de ela estar descalça e com um vestido branco, meio gasto, parecendo aquelas camisolas antigas. Ela estava andando devagar, bem no acostamento, de costas para mim. Mais uma alma perdida, pensei. Talvez estivesse vindo de alguma festa, ou quem sabe até mesmo fugindo de alguma situação ruim. Parei o caminhão do lado dela, jogando a luz do farol no seu corpo, e abaixei o vidro. Moça, precisa de ajuda. Ela não respondeu. Continuou andando como se não tivesse ouvido nada. Achei estranho, mas insisti. Tá perdida? Quer uma carona? Dessa vez, ela parou. Lentamente virou o rosto na minha direção, mas não se aproximou. Não consegui ver seu rosto direito. Estava coberto pelo cabelo preto, bagunçado. Um calafrio correu pela minha espinha. Ali, no meio do nada, algo nela parecia errado. Ela balbuciou alguma coisa, mas o som foi abafado pelo motor do caminhão. Abaixei mais o vidro, forçando os ouvidos. Agora, com a cabeça um pouco inclinada, ela repetiu, só que mais claro desta vez. Ele está vindo. Eu franzi a testa. Quem está vindo? Ela não respondeu. Em vez disso, deu 2 passos para trás, saindo completamente da luz do farol. Instintivamente, meu coração disparou, como se meu corpo tivesse percebido o perigo antes mesmo de minha mente processar. Senti uma presença atrás de mim. Aquelas palavras ecoavam na minha cabeça. Ele está vindo. Liguei o caminhão de novo, já meio desconcertado, mas algo me fez olhar pelo retrovisor. Um homem, distante, parado no meio da estrada, bem atrás do caminhão, estava me encarando. Não estava lá antes. Eu juro que a estrada estava vazia. Mas lá estava ele, completamente imóvel, como uma estátua. Não conseguia ver seu rosto direito, mas seu corpo parecia curvado, como se estivesse prestes a correr em minha direção. Engatei a marcha e acelerei. Não queria esperar para descobrir quem ele era. Acelerei o caminhão, tentando deixar aquele cenário para trás. Meu coração estava disparado, e por mais que eu tentasse me acalmar, algo dentro de mim dizia que eu precisava sair dali o mais rápido possível. A estrada à frente estava escura e vazia, mas o rosto da mulher, o jeito que ela se afastou e aquele homem atrás de mim, tudo isso girava na minha cabeça sem parar. Eu continuava dirigindo, mas não conseguia deixar de olhar o retrovisor. Quanto mais me afastava, mais uma sensação de que algo estava errado crescia. Ele está vindo. Essas palavras ecoavam como um aviso na minha mente. Mas quem? E por que eu? Era só uma mulher perdida, ou talvez desequilibrada, e algum homem esquisito atrás dela, certo? Depois de uns bons quilômetros, a tensão começou a diminuir. A única coisa que eu ouvia era o barulho do motor e o som das rodas no asfalto. Era como se a noite voltasse ao seu silêncio normal. Olhei o relógio no painel. Quase 2 da manhã. Eu precisava encontrar um posto de gasolina, esticar as pernas e tomar um café. A estrada continuava deserta. E então, do nada, um pensamento me ocorreu. Será que deveria ter ajudado aquela mulher? Eu já tinha ouvido histórias de gente que realmente precisa de ajuda na estrada. Vai que ela estava fugindo de alguma coisa, ou de alguém. Eu poderia ter feito mais? Por um momento considerei voltar, mas a lógica venceu. Não tinha como eu voltar. Era perigoso demais. E quem era aquele homem, afinal? O que estava fazendo no meio da estrada? Não fazia sentido. Devia ser uma daquelas situações que só parece estranha porque estávamos no meio da noite. Durante o dia eu nem teria dado bola, mas à medida que esses pensamentos passavam pela minha cabeça, vi algo pelo canto do olho. Um movimento rápido no espelho retrovisor. Meu estômago gelou. Olhei para trás novamente e dessa vez vi com mais clareza. Era o mesmo homem, só que mais perto.
Era impossível. Eu tinha dirigido por quilômetros. Como ele teria alcançado o caminhão a pé? Acelerei de novo, apertando o volante com mais força. Já era suficiente. Eu não ia mais olhar para trás. Não ia deixar minha mente me pregar peças. Foco na estrada. Segui assim por alguns minutos, olhos fixos na linha branca que corria ao lado da estrada, tentando afastar o pânico. Mas por mais que eu tentasse ignorar, o instinto de sobrevivência estava ali, gritando para que eu prestasse atenção ao meu redor. Foi então que o rádio começou a chiar. Era como se estivesse tentando sintonizar em uma estação, mas o som era distorcido, incompleto. E no meio da estática, juro que ouvi uma voz. Baixa, quase como um sussurro, algo como "pare". Tentei mexer no botão, ajustar a frequência, mas nada aconteceu. O chiado ficou mais alto. Depois, silêncio. E foi aí que vi a figura novamente, dessa frente no meio da estrada. Eu pisei no freio. O caminhão derrapou e meu corpo foi jogado para frente. Parou a uns bons metros do homem. Agora eu podia ver melhor, mas ele continuava de costas, a mesma postura curvada. Alguma coisa estava muito errada. E o pior de tudo, ele não se movia. Eu sentia que ele esperava algo. Peguei a lanterna que sempre levo na cabine e iluminei a estrada. Tentei ver o rosto dele, alguma coisa que me explicasse quem era, mas o homem não se mexia. A única coisa que eu podia ouvir era o silêncio da noite e o som abafado do meu próprio coração, batendo forte no peito. Desci do caminhão, mesmo sem querer, meus instintos em conflito. Eu queria entender, mas meu corpo me dizia para correr. Fui me aproximando, devagar. O farol alto iluminava parte da figura dele, mas a lanterna fazia o serviço mais detalhado. De repente, algo passou por mim. Um vento forte. Olhei para trás, assustado, esperando encontrar alguma explicação. Nada. Mas quando voltei a olhar para frente, o homem tinha desaparecido, sumido. Assim do nada. Ali, no meio da estrada vazia, fiquei paralisado por alguns segundos. O homem simplesmente havia desaparecido. Um segundo ele estava lá, o outro, nada. Meu corpo estava congelado, os músculos tensos, como se a qualquer momento algo fosse acontecer. E o silêncio, aquele maldito silêncio, só aumentava a sensação de que algo estava me observando. Eu sabia que tinha que voltar para o caminhão, me afastar daquela estrada. Então, sem pensar muito, virei as costas e praticamente corri de volta para a cabine. Quando entrei, bati a porta com força, trancando automaticamente, mesmo sabendo que isso não faria muita diferença. Liguei o motor e acelerei, como se fugir dali fosse a única opção que restava. As rodas do caminhão chiaram no asfalto, levantando poeira enquanto eu ganhava velocidade. Os minutos se arrastaram enquanto eu dirigia, atento a cada detalhe ao redor. Olhos fixos na estrada, mãos apertadas no volante, tentando manter a mente focada no que era real. Só que por mais que tentasse, as imagens da mulher e do homem continuavam me atormentando. Ele está vindo. Ela sabia de alguma coisa. De repente o rádio voltou a chiar, mas dessa vez o chiado foi interrompido por uma voz clara. Não era mais estática, era um pedido de socorro. Socorro, ajuda, estou presa. A voz era feminina. Me arrepiei de cima a baixo porque soava exatamente como a voz daquela mulher na estrada. Olhei para o rádio, como se pudesse encontrar alguma resposta ali, mas a única coisa que recebi foi o eco distorcido da mesma mensagem, repetida. Socorro, ajuda, estou presa. Por um segundo cogitei que talvez estivesse ficando louco. Dirigir tantas horas seguidas pode bagunçar a mente. Mas algo naquele som, naquela voz, parecia real demais para ser um truque do cansaço. Era como se estivesse sendo transmitida diretamente para mim. Parei o caminhão no acostamento, desliguei o rádio e por um instante pensei em pegar o celular, ligar para alguém, contar o que estava acontecendo. Mas como explicar isso sem parecer um maluco? E pior, quem iria acreditar? Enquanto eu estava ali, parado, tentando processar tudo, algo me fez olhar pelo retrovisor mais uma vez. E eu a vi de novo. A mulher. Ela estava parada, a poucos metros do caminhão, como se tivesse me seguido durante todo o trajeto. O vestido branco, sujo, o cabelo bagunçado, mas agora havia algo diferente nela. Ela não estava mais de costas. Ela me encarava. O rosto dela. Deus, o rosto dela. Seus olhos estavam fundos, vazios, como se tivessem visto algo pior do que a morte. E a boca, ligeiramente aberta, parecia querer dizer alguma coisa, mas nenhum som saía. Meu instinto foi acelerar novamente, deixar tudo aquilo para trás. Mas eu não consegui. Meus olhos não desgrudavam dos dela. Era como se alguma coisa nela me puxasse, me forçasse a ficar ali, preso naquele momento. Lentamente ela levantou a mão, apontando para algo. Não,
para alguém. Eu segui a direção do dedo dela e vi a figura do homem mais uma vez, agora na beira da estrada, só que dessa vez ele estava de frente. Seu rosto era uma sombra, sem detalhes, mas a sensação que eu tive foi de puro terror. Ele não se movia, mas a tensão no ar fazia parecer que a qualquer momento ele ia correr em minha direção. Meus músculos estavam rígidos, a respiração pesada. Tudo que eu queria era sair dali, mas não conseguia. Algo me mantinha preso naquela cena surreal, até que finalmente consegui reunir força para agir. Eu precisava saber o que estava acontecendo. Desci do caminhão mais uma vez, meus pés tocando o chão de asfalto como se eu estivesse andando em um pesadelo. A cada passo, minha mente gritava para voltar, entrar na cabine e acelerar até ver luzes de cidade outra vez. Mas a curiosidade, misturada ao medo, me empurrava para frente. Quando me aproximei da mulher, ela não se mexeu. Seus olhos continuavam fixos nos meus, mas dessa vez ela falou, baixo, quase como um sussurro. Você precisa saber a verdade. Eu não entendi. Que verdade? Ele não vai parar até que você veja o que fez. Suas palavras eram fragmentadas, desconexas, mas algo no tom delas me fez perceber que isso ia além de uma mera aparição na estrada. Eu fiz algo, mas o quê? Antes que eu pudesse perguntar, o vento soprou com mais força e a figura do homem começou a se mover. Lento, passos calculados, cada vez mais perto. A sensação de pânico voltou como um soco no estômago. Corri de volta para o caminhão e antes de fechar a porta, ouvi a última frase que a mulher disse. Você vai se lembrar. Entrei no caminhão quase sem fôlego, com o coração disparado, batendo tão forte que parecia querer sair pela boca. Tranquei a porta, como se aquilo fosse o suficiente para me proteger de algo que eu não entendia. Você vai se lembrar. A voz da mulher ecoava na minha cabeça, repetidamente. O que eu tinha que lembrar? Que verdade era essa que ela falava? Se você está gostando da história, considere se inscrever no canal, nos ajude a bater 1000 inscritos. Vem por aí muitas histórias arrepiantes. Continuando. Liguei o motor e dessa vez acelerei sem olhar para trás. A estrada parecia se esticar infinitamente à minha frente, e a sensação de ser perseguido não saía da minha mente. O rosto daquela mulher, os olhos fundos, o homem que surgia do nada, nada fazia sentido. Mas de algum jeito, tudo parecia pessoal demais. Como se aquilo estivesse me seguindo há muito mais tempo do que eu poderia imaginar. Conforme eu dirigia, pedaços de memórias começavam a surgir, flashes de coisas que eu não conseguia entender. Mas uma cena, em particular, se repetia como um pesadelo recorrente. Uma estrada parecida com aquela, uma curva fechada e o som de pneus derrapando. Eu não sabia de onde vinha essa lembrança, mas meu corpo reagia a ela como se fosse real. A estrada continuava deserta, mas agora meu foco não estava mais no asfalto. Era como se minha mente estivesse em 2 lugares ao mesmo tempo, tentando juntar os pedaços de um quebra-cabeça invisível. Você vai se lembrar. Meus olhos começaram a pesar, e a sensação de cansaço foi ficando cada vez mais difícil de ignorar. Eu sabia que precisava parar, mas não podia. Algo me dizia que se eu parasse, se eu deixasse o caminhão desligar, o que quer que estivesse me seguindo finalmente iria me alcançar. A cada quilômetro, a tensão só aumentava, e meu corpo já não conseguia mais distinguir o real do imaginado. Até que à distância, vi um ponto de luz. Um posto de gasolina, uma pequena parada de estrada. Minha primeira reação foi de alívio. Finalmente, um lugar para parar e tentar entender o que estava acontecendo. Conforme me aproximava, o posto parecia abandonado, mas as luzes ainda estavam acesas, dando uma sensação de segurança que eu não sentia há horas. Estacionei o caminhão ao lado das bombas de gasolina, desliguei o motor e o silêncio que veio depois era quase insuportável. Saí da cabine e, com passos lentos, fui em direção à loja de conveniência. As portas estavam entreabertas e lá dentro parecia tudo normal, mas não havia ninguém. Olhei em volta, esperando ver um frentista, algum funcionário, qualquer coisa que me dissesse que eu não estava sozinho. Mas o posto estava vazio. A única coisa que se movia ali era o vento, balançando as árvores próximas e fazendo um ruído baixo e constante. Senti um arrepio percorrer minha espinha. Algo estava errado. Entrei na loja de conveniência, esperando encontrar algum sinal de vida, mas o lugar estava deserto. As prateleiras estavam cheias, como se o posto tivesse sido abandonado às pressas. Tudo estava no lugar, exceto por uma coisa: o silêncio. O tipo de silêncio que você só sente quando algo está prestes a acontecer.
Eu ia me virar para sair, mas um som baixo e distante me congelou no lugar. Era como um choro, um lamento abafado, vindo de algum lugar do posto. Olhei ao redor, procurando a origem, e foi então que vi algo que não tinha notado antes. No canto da loja havia uma pequena porta, entreaberta, com uma escada descendo para um porão. Me aproximei devagar, sentindo o estômago revirar de ansiedade. Aquele som, aquele choro, era o mesmo da mulher na estrada. O que ela estaria fazendo ali? E por que aquele lugar parecia tão familiar, mesmo que eu nunca tivesse parado ali antes? Com a lanterna na mão, comecei a descer a escada. A cada degrau, o choro ficava mais alto, mais intenso, até que cheguei ao final da escada e me vi diante de um corredor estreito, com paredes sujas e mal iluminadas. No fim do corredor, uma porta. O choro vinha de lá. Eu sabia que deveria voltar, entrar no caminhão e sumir daquela estrada. Mas havia algo naquele som, algo que me puxava, como se a resposta para tudo estivesse atrás daquela porta. Respirei fundo e me aproximei. Minhas mãos tremiam ao tocar a maçaneta e com um último impulso a girei. A porta rangeu ao abrir, revelando um quarto pequeno e mal iluminado. No centro, sentada no chão, estava a mulher. A mesma mulher de antes, com o vestido branco sujo e o cabelo cobrindo o rosto. Ela chorava baixinho, mas quando me viu, levantou a cabeça lentamente. E foi então que percebi. Ela não estava sozinha. No canto da sala, à sombra, estava o homem. O mesmo homem que eu vi na estrada. Seus olhos me observavam, mas dessa vez ele parecia mais real. E no meio do silêncio aterrorizante, a mulher falou novamente, em um sussurro que me gelou até os ossos. Aquelas palavras, "Agora você se lembra?", ecoaram pela sala e congelaram meu corpo por completo. Eu não conseguia me mover. Algo dentro de mim começou a pulsar, uma sensação incômoda de que eu realmente deveria lembrar de algo. Mas quanto mais eu tentava, mais meu cérebro parecia resistir, como se estivesse bloqueando uma memória que eu nunca quis acessar. A mulher continuava sentada no chão, o vestido branco ainda mais sujo do que antes, o rosto escondido por mechas de cabelo desgrenhado. Mas seus olhos, aqueles olhos fundos e sem vida, agora pareciam fixos em mim, esperando por algo. Já o homem no canto da sala não se movia, mas sua presença enchia o ambiente de uma tensão insuportável. Ele não precisava falar nada para fazer o ar parecer mais denso e pesado. Então, de repente, um flash. Algo que eu não esperava. Eu estava dirigindo, não o caminhão, mas um carro. Era tarde da noite numa estrada parecida com essa. O som da música baixa no rádio, o barulho suave dos pneus no asfalto molhado. Eu me via ao volante, sozinho, cansado, lutando contra o sono. E à frente, uma curva fechada. Eu me lembro de ter visto algo se mover no acostamento. Algo rápido como um vulto. Instintivamente girei o volante com força para evitar o que quer que fosse. O carro derrapou. Tudo ficou fora de controle. A sensação de desespero enquanto o veículo girava na pista molhada. O barulho de metal se retorcendo, vidro quebrando. O mundo girando. E então, silêncio. Pisquei forte, tentando afastar a lembrança. Não, isso não pode ser verdade, murmurei para mim mesmo. Mas a voz da mulher voltou, cortando meus pensamentos. Você nos deixou naquela noite. Minha mente lutava para recusar a ideia, mas os flashes vinham com mais força. Eu a vi novamente. A mulher. O mesmo rosto, mas mais jovem, mais viva, com um cabelo limpo e um sorriso no rosto. Ela estava no banco de passageiro ao meu lado. O homem, não, ele não era um estranho. Ele estava no banco de trás. Era uma noite de chuva, uma viagem curta. Eu estava levando eles para algum lugar, uma carona. Mas naquela curva, tudo desmoronou. O carro saiu da estrada, capotou várias vezes e eu fui o único que conseguiu sair. O choque da lembrança bateu com força. Eu me lembrei de ter saído do carro, tonto e ensanguentado, e de ter olhado para trás. Eu vi os dois presos no interior do veículo, ainda lá, e eu corri. Eu os deixei para morrer. Você nos abandonou. A voz da mulher soava mais forte agora, cheia de dor e raiva. Você nos deixou ali naquela noite. Enquanto nós ainda estávamos vivos. Minhas pernas tremiam. Meu corpo parecia desmoronar sob o peso da culpa que eu nunca quis admitir. Eu tinha fugido. Não fiquei para tentar ajudá-los. O medo de ser responsabilizado, de ser preso, ou pior, me fez agir covardemente. E desde então, eu havia enterrado essa memória profundamente, tentando me convencer de que aquilo nunca aconteceu. Mas ali estava ela. A verdade que eu havia tentado esquecer, me encarando nos olhos. E agora eles estavam ali, me cobrando o preço de minhas escolhas. O homem no canto finalmente se mexeu.
Lentamente, ele deu um passo em minha direção, os olhos vazios fixos em mim, como se estivesse esperando por esse momento há muito tempo. A cada passo, meu pânico aumentava. Minha mente gritava para correr, para sair dali, mas meu corpo estava paralisado, como se uma força invisível me prendesse no lugar. A mulher se levantou, o corpo trêmulo e instável, e começou a caminhar em minha direção também. Cada movimento dela era carregado de dor e amargura, os olhos cheios de sofrimento, mas o que mais me aterrorizava era o silêncio que o cercava. Era como se não houvesse mais palavras para descrever a extensão da raiva que eles sentiam por mim. Eu sabia que precisava dizer algo, fazer algo, mas o quê? O que eu poderia dizer depois de tudo que fiz? Como você pede perdão por algo assim? Sinto muito. As palavras escaparam da minha boca antes que eu pudesse pensar. Eu estava com medo. Eu não sabia o que fazer. Foi um acidente. A mulher parou por um instante olhando fundo nos meus olhos, como se estivesse julgando cada palavra. O homem, por outro lado, não parou de andar. Ele estava mais perto agora, a poucos metros de mim. Você teve uma escolha, ela respondeu, a voz fria como gelo. E você escolheu salvar a si mesmo. O homem continuou se aproximando, e eu finalmente consegui me mover. Meus pés recuaram, tropeçando no chão irregular do porão. A parede fria atrás de mim me impediu de ir mais longe, e quando percebi, ele estava de pé, bem na minha frente. Pela primeira vez consegui ver seu rosto claramente. Estava desfigurado, os traços deformados pelo acidente. Os olhos, cheios de uma fúria silenciosa, me encaravam. Eu sabia o que estava por vir, e naquele momento eu não tinha mais como fugir da verdade. Eles queriam que eu pagasse por minha escolha. O homem estava a centímetros de mim agora. Seus olhos sem vida se fixaram nos meus, mas não havia nenhum traço de humanidade neles. Sua respiração era lenta, profunda, como se estivesse acumulando toda a raiva que havia sido contida por tanto tempo. Cada passo que ele dava parecia diminuir o espaço entre o real e o impossível, como se, finalmente, a barreira entre o que eu achava que era um pesadelo e a minha realidade estivesse desmoronando. O que eu poderia fazer? Minhas pernas tremiam, meu corpo parecia paralisado, mas meu instinto de sobrevivência gritava para que eu corresse. Não havia como encarar aquilo de frente, eu sabia, mas o problema era que não havia para onde ir. A mulher, parada um pouco atrás, me observava com um olhar fixo e dolorido, mas sem expressão. Ela não se movia, apenas esperava, como se soubesse que o que estava prestes a acontecer era inevitável. Eu não sabia o que fazer. Balbuciei, as palavras saindo de forma trêmula e confusa. Foi um acidente. Eu não queria deixar vocês. O homem inclinou a cabeça, como se estivesse tentando entender minhas palavras, ou talvez zombar da minha justificativa fraca. Ele não precisava dizer nada para me fazer sentir o peso de minha culpa. A presença dele já era o bastante. Foi então que algo mudou. A mulher, até então silenciosa, deu um passo à frente. O som de seus pés descalços raspando no chão ecoou pelo porão. E quando ela finalmente falou, a voz saiu baixa, mas carregada de uma tristeza esmagadora. Não foi o acidente que nos matou, disse ela, suas palavras cheias de uma verdade que eu não queria encarar. Foi o que veio depois. Foi o abandono. Essas palavras me atingiram com uma marreta no peito. O acidente foi um desastre, sim, mas eu poderia ter feito algo. Eu poderia ter chamado ajuda, poderia ter ficado. Mas o pavor que senti naquela noite foi maior do que qualquer noção de responsabilidade ou compaixão. Eu escolhi fugir, desaparecer na noite, deixar o carro e os corpos para trás, torcendo para que aquilo fosse enterrado junto com eles. Eu tentei esquecer, falei, quase num sussurro. Tentei seguir em frente, mas nunca consegui. E era verdade. Desde aquela noite, algo dentro de mim estava quebrado. A estrada, o volante, o som dos pneus no asfalto. Tudo isso me perseguia. Eu tinha aceitado o trabalho como caminhoneiro justamente para tentar fugir daquele peso, para me perder em estradas longas e vazias, onde eu não precisaria encarar a verdade. Mas agora, tudo estava à minha frente novamente. Não havia mais para onde correr. O homem, ainda sem dizer uma palavra, levantou a mão lentamente. Seu braço parecia pesado, como se cada movimento fosse um esforço sobrenatural. Quando ele esticou os dedos em minha direção, senti um frio cortante passar por mim, como se a própria morte estivesse se aproximando. Naquele momento, uma onda de desespero tomou conta de mim. Por favor, implorei. Eu sei que errei. Me perdoem. Eu não sou aquele homem mais.
Mas a mulher sacudiu a cabeça lentamente e seus olhos, agora brilhando com uma dor profunda, me atravessaram como lâminas. Não é sobre você. Nunca foi. É sobre nós. O que você nos tirou. Isso não pode ser reparado. E ela tinha razão. Nada que eu dissesse ou fizesse poderia trazer de volta o tempo, corrigir o erro, desfazer a escolha que fiz naquela noite. Eu sabia disso, e talvez por isso, eles nunca parariam de me seguir. O homem avançou mais um passo, e eu senti seu toque frio na minha pele. Foi como um choque elétrico, uma corrente de culpa e medo que percorreu meu corpo. Meus olhos se encheram de lágrimas, e meu peito se apertou, tornando difícil até respirar. Era isso, pensei. O fim. Mas então algo inesperado aconteceu. Ao invés de me agarrar, de me arrastar para um destino do qual eu não tinha como escapar, o homem parou. Ele apenas me olhou, seus olhos vazios carregados de uma tristeza tão profunda que quase parecia mais dolorosa do que a raiva que eu sentia antes. Você não pode desfazer, disse a mulher, e havia uma aceitação amarga em sua voz. Mas você vai carregar isso com você, até o fim. O toque do homem desapareceu. E ele deu um passo para trás, seu corpo ainda mais espectral do que antes. A mulher também recuou, seus olhos ainda fixos em mim, mas agora com uma expressão que eu não conseguia decifrar. Talvez fosse compaixão, ou talvez fosse apenas resignação. Eles não estavam ali para me levar. Não ainda. Eles estavam ali para me lembrar. E esse seria o meu verdadeiro castigo. A memória, a culpa, carregar aquele fardo pelo resto dos meus dias. Sem dizer mais uma palavra, os dois começaram a se afastar, seus corpos lentamente se dissolvendo na escuridão do porão. O ambiente ao meu redor começou a perder forma, como se o peso da presença deles fosse o que mantinha o lugar sólido. Quando percebi, estava sozinho novamente, respirando pesadamente no silêncio do posto abandonado. Eu voltei para o caminhão, cada passo parecendo mais pesado que o anterior. O frio da noite me abraçava, mas era o vazio que realmente me corroía por dentro. Quando liguei o motor e voltei para a estrada, algo estava diferente. Não era o peso da morte que me acompanhava, mas algo muito mais denso. Era a certeza de que, não importa para onde eu fosse, eu nunca estaria realmente sozinho. A estrada à minha frente se estendia em uma linha escura, quase invisível sob o céu sem estrelas. O ronco do motor do caminhão preenchia o silêncio da noite, mas meu coração batia em um ritmo muito mais acelerado. Aquelas imagens, aqueles olhos sem vida e cheios de raiva, estavam gravados em minha mente. A mulher, o homem. Eles não tinham vindo para me levar embora, mas de certa forma, eu sabia que nunca mais os deixaria para trás. Eu dirigia em silêncio, os faróis cortando a escuridão como lâminas. O mundo exterior passava despercebido, os quilômetros se acumulando sob os pneus enquanto minha mente girava, lutando para processar o que havia acontecido. A verdade é que não havia como processar algo assim. Era real? Um delírio provocado pelo cansaço? Ou talvez algo entre os dois? Uma junção estranha de culpa e realidade que me trouxe àquele posto abandonado, aquele encontro com os fantasmas que eu tentei por tanto tempo esquecer. Meus olhos estavam fixos na estrada, mas meus pensamentos estavam longe. Eles queriam que eu lembrasse, e agora eu lembrava. Não havia como fugir disso. Depois de dirigir por um tempo que pareceu uma eternidade, avistei um pequeno restaurante de beira de estrada. As luzes estavam acesas, o que era um alívio naquele vazio desolador. Estacionei o caminhão no canto do estacionamento, apaguei o motor e fiquei sentado no banco por um momento, tentando reunir forças para sair. O cansaço físico e emocional pesava em mim como uma âncora. Entrei no restaurante e pedi um café. Enquanto esperava, meus olhos vagueavam pelo lugar. Era um desses lugares típicos de estrada, com mesas de fórmica, cadeiras rangendo e um balcão manchado pelo tempo. Um ou dois caminhoneiros estavam sentados, conversando baixo, trocando histórias sobre estradas e cargas pesadas. Eu me sentei numa mesa no canto, tentando escapar das vozes e da luz fraca. O café chegou e eu tomei um gole, sentindo o calor descer pela garganta. Mas ao invés de aliviar, o líquido parecia apenas aumentar o peso em meu peito. Foi então que percebi. Não importava quanto café eu tomasse, quanta estrada eu percorresse, ou quantas noites eu passasse sozinho na boleia do caminhão. Eles estariam comigo. Era o preço que eu tinha que pagar. Eu os deixei para morrer naquela estrada, por medo, por covardia. E agora, toda vez que meus olhos se fechavam, toda vez que eu cruzava uma curva na estrada, eu sabia que os veria de novo.
A mulher com o vestido branco, o homem com o rosto desfigurado pelo acidente. Eles me lembrariam sempre do que eu fiz ou do que não fiz. Depois de um tempo, voltei ao caminhão. Me sentei no banco do motorista e, antes de ligar o motor, olhei para o espelho retrovisor. Meu rosto estava cansado, pálido. Mas o que realmente me congelou foi o que vi além de mim. No banco de trás, por um breve momento, vi o vulto dela. A mulher. O vestido branco sujo e rasgado, o cabelo desgrenhado caindo sobre o rosto. Ela estava lá, me observando. Fechei os olhos com força e quando os abri de novo, o banco estava vazio. Mas eu sabia que aquilo não era um fim. Ela estaria lá, sempre. Não como uma ameaça imediata, mas como uma presença constante, silenciosa, à espreita. Suspirei, liguei o motor e voltei para a estrada. Eu não sabia para onde estava indo, e no fundo, isso não importava. Havia um peso em mim agora que jamais seria aliviado. Uma presença que me acompanharia em cada curva, em cada quilômetro. Eu tinha escapado da morte naquela noite do acidente, mas nunca escaparia deles. A estrada continuava interminável à frente e no fundo eu sabia que aquela viagem não tinha um destino. O verdadeiro fim já havia chegado. O que me restava agora era apenas continuar dirigindo, sem nunca mais estar realmente sozinho.